Olá, bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Santi. Hoje é dia 22 de julho de 2025. O assunto hoje é sobre o transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba e a ausência de linhas expressas em alguns municípios da região metropolitana, que vem fazendo um grande peso, né, para os passageiros que têm que ficar apertados muitas vezes em linhas feitas somente por ligeirinhos, né, em ônibus toco, e aos articulados de 18 metros. Então, como todos sabem, na região metropolitana de Curitiba, só Pinhais possui a linha de expresso, que é a linha de Pinhais-Rui Barbosa. Então, a pessoal devia começar a pensar em colocar mais linhas expressas em outras cidades da região metropolitana de Curitiba, que ela faz a ausência deles é muito grande. E até mesmo unir algumas linhas, porque Curitiba região metropolitana não tem metrô, principalmente o subterrâneo, por causa do aquífero Guarani, né, dos rios que estão próximos do solo, né, e também porque a região aqui fica bem dizer em cima de um banhado. Então fica muito difícil mesmo para fazer a furação embaixo do solo para fazer o metrô. E o BRT foi uma solução para o pessoal poder se deslocar por cima, né, pelo asfalto. Então hoje, com o crescimento não de vários municípios da região metropolitana, como São José dos Pinhais cresceu bastante, a Fazenda Rio Grande cresceu um monte, a Araucária, que é um polo industrial, né, então Colombo, então todas essas cidades, elas têm uma necessidade básica, que é ter as linhas expressas. Não necessariamente ser feita por biarticulado, que a gente sabe que alguns terminais, infelizmente, na região metropolitana, não comportam ter um biarticulado circulando, né? Porque não houve uma projeção futura, ninguém pensou no futuro a localidade, a cidade metropolitana iria precisar de biarticulado e que teria muitos moradores na cidade. Apesar de nas cidades terem empresas, ter seus comércios, ter suas indústrias, muitas pessoas se deslocam para Curitiba, se deslocam para Araucária, se deslocam para os outros municípios da região metropolitana, né, atendido pelo sistema da AMEP. Hoje, com o avanço das cidades, do crescimento, seria necessário linhas expressas. Até mesmo com os articulados expressos, no mesmo modelo que a Orbis comprou, né? Que não adaptaram a mudança nos tubos, nos terminais para receber os superarticulados de 23 metros, como tem em Porto Alegre, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, né, tem em Goiânia, né, então não se prepararam. Então não se prepararam, não mexeram, não fizeram também a previsão para o futuro e deixaram do jeito que está. Então só pode circular ônibus de 20,65 metros ou de 21 metros, como a própria empresa Leblon da Fazenda Rio Grande, Campo Largo, né, e até mesmo a empresa de Araucária tem esses ônibus. Hoje a Aviação do Sul também tem um de 21 metros, né, mas tem que pegar e fazer uma modificação nisso. Porque querendo ou não, as linhas expressas elas fazem um fluxo, conseguem mover mais pessoas devido à canaleta, né? No caso de São José dos Pinhais, São José dos Pinhais tem uma canaleta feita que era para ter linha expressa. Hoje eles voltaram com a linha do Barreirinha, que ajuda um monte, Barreirinha São José, mas aquela canaleta foi feita para ter um expresso lá. E cadê o expresso? Né? Cadê o expresso que liga São José dos Pinhais a Curitiba? Né? Hoje podia ligar a linha verde, né? Fazer conexão. Onde que foi parar? Por que não tem linha de expresso em São José dos Pinhais? Né? Também com o crescimento da fazenda, teria que ter uma linha de expresso. A Leblon comprou os ônibus que vieram, os primeiros vieram do Rio de Janeiro, depois vieram os outros que vieram do Recife, né? No ônibus 21 metros, mas para quem sabe que vai no terminal no horário de pico, tanto da manhã como da tarde, os BRT de 21 metros também estão ficando cheios de gente. Então, a única solução seria um ônibus maior. Pro caso da linha da Fazenda para o Pinheirinho, o de 23 metros atenderia a população. E também a canaleta, né, de ônibus entre Curitiba e Fazenda Rio Grande, que faz uma falta tremenda, né, eles vão fazer a alça, mas o que os passageiros, os contribuintes precisam mesmo é que tem uma canaleta ligando Fazenda Curitiba. Pois é inaceitável que a pessoa saia de manhã aqui ou ver quando eu volto no trabalho, a pessoa fique 1 hora, 2 horas, às vezes que nem aconteceu esses dias, as pessoas ficaram de 2 a 3 horas no terminal do Pinheirinho. Isso é inaceitável, isso não pode acontecer. Claro que foi em virtude de um acidente, mas se tivesse a canaleta, podia ter o acidente que fosse, o ônibus ia circular na canaleta. Né? As pessoas que dependem do transporte coletivo e trabalharam o dia inteiro estão voltando para casa. E quando elas atrasam-se tanto tempo de 3 horas, elas perdem conexão com os ônibus dos bairros onde elas moram. Né? E isso tem que ser pensado.
Então, vai atrasar tudo. Atrasou quase 3 horas as pessoas no terminal do Peninho. Então nós temos que fazer urgente algo para resolver o problema. Nem que tem que fazer uma canaleta expressa dos dois lados de concreto, tirando o acostamento, deixando só aquelas aberturas para os postos de gasolina, para quem tiver problema acessar os postos de gasolina que tem na BR, né, as alças de saída, e fazer de concreto nas lateral, para que tenha fluidez do trânsito dos ônibus, principalmente. Porque as pessoas estão voltando para casa, estão indo trabalhar em Curitiba, muitas vezes trabalhar em Araucária, né, trabalhar em Colombo, trabalhar em São José dos Pinhais. Então, essas linhas elas são necessárias. Como na questão de Araucária. Já caberia também uma linha expressa que ligando Araucária a Curitiba. Por quê? Porque tem fluxo. Tem muitas pessoas que moram em Curitiba, moram na região metropolitana e trabalham em Araucária. Assim como tem pessoas que moram em Araucária e trabalham em Curitiba e em outras regiões. Seria muito necessário. Para quê? Porque as pessoas se desloquem. Hoje, com o crescimento dos municípios da região metropolitana, o investimento que está sendo feito pelo governo do estado, seria muito necessário ter essas linhas. Porque o ônibus vai andar vazio. Não, não interessa se o ônibus vai andar vazio depois do horário de pico. O importante são as pessoas. São as pessoas que pagam o imposto municipal, são as pessoas que pagam o imposto estadual e são as pessoas que pagam o imposto federal. Tem que ter, a pessoa tem que ser bem atendida. Ela não está saindo passeio, ela não está saindo fazer as coisas, ela está indo trabalhar. Os governantes têm que começar a pensar, as pessoas estão indo trabalhar, elas não estão indo sair, fazer nada por aí. E muitos dependem do sistema de transporte coletivo. E também aquela questão que houve queda no passageiros, uns app levam as pessoas até a porta da casa deles. E é mais rápido. As pessoas hoje também têm a carona solidária que a pessoa divide a gasolina. Por quê? Pela ineficiência do transporte coletivo, que não consegue fazer sua função. Há muitos atrasos, muitos percalços, ninguém resolve o problema, né? Tá certo que as pessoas tentam às vezes fazer alguma coisa, mas não deixam. Aqui da fazenda poderia ter sido feito. Eu sei que teve reunião de cartéis, que é o pessoal do governo do estado, das prefeituras, mas isso é urgente. A população conta com isso. Né? E tem mais a questão, se vocês estão pensando para a campanha de 2026, é melhor se agilizar e se agilizar rapidinho nisso. Por causa que o grande parte das pessoas são todos eleitores. Não se esqueça disso, as pessoas votam. As pessoas de Araucária votam, Fazendo Rio Grande vota, Colombo vota, São José dos Pinhais vota. Então, tem esse tato. E também a questão de união de linhas. Né? Tem linhas expressas que nem tem a criação de linhas. Criar uma linha, por exemplo, um ligeirão, Pinhais até Fazenda Rio Grande, ligeirão de Pinhais até Araucária, ou a linha de um expresso de Colombo para Fazenda, Colombo para São José dos Pinhais, né? Para ter essas integração, aproveitar que tem canaleta, né? Porque a canaleta foi feita com dinheiro público, o dinheiro dos contribuintes. E dos contribuintes não só da capital, mas de todas as pessoas que moram na região metropolitana e compram suas coisas, tem alguma coisa em Curitiba e pagam imposto. E pagam imposto estadual também e federal. Então isso tem que ser pensado. Tem que ser pensado no contribuinte. Nós precisamos de trânsito e tal, não está conseguindo. Não, tem que fazer. A solução é tem que fazer. Não existe desculpa. A solução é eu tenho que fazer. Tem que resolver esse problema. Pois são as pessoas que depois até votarem em vocês. Né? Vocês vereadores, prefeitos, deputados estaduais, né? E também os federais. Então vocês têm que começar a ter uma visão do seu povo. Né? Então nós temos que começar a centralizar nisso. A questão, não tem linha expressa para Colombo, não tem linha expressa para Fazenda Rio Grande, não tem linha expressa para Araucária e não tem para São José dos Pinhais. Né? Para Campo Largo é mais difícil por causa da distância, mas tem que começar a pensar. Por que, que não tem linha expressa para essa região? Por que, que não tem um direto que saia dos terminais e venha para Santa Cândida? As pessoas não ficar dependendo para ir do terminal central lá de Colombo. Né? Por que, que tem que ser no outro terminal, tem que ir para outro para ir para Canaleta? Você não poderia ter uma linha expressa que saísse de Colombo, percorresse e fosse ter uma outra linha, outra cidade região metropolitana, podia fazer a linha de Colombo para Pinhais. Né? Então podia interligar para deixar as pessoas do terminal do Santa Cândida e para ir para Canaleta e depois ir para outro município da região metropolitana, né? Ou até para Campina Grande do Sul. Né? Isso tudo é uma questão de pensamento, é questão de querer resolver as coisas. O custo é alto. Se o custo é alto, a empresa não tem dinheiro, então estão com as empresas erradas. Né? Porque, e outra, cadê a licitação? Né? Todo mundo está esperando a licitação, vários ônibus parados nas garagens, nas revendas de ônibus. Né? Onde que tá? Os ônibus eram para estar rodando. Não é para ficar esperando a licitação. Aquilo é dinheiro público, foi gastado o dinheiro do contribuinte para comprar ônibus. As empresas fazem o serviço delas, mas tem que rodar. A MEP tem que se decidir se vai colocar esses ônibus para rodar ou não. Porque é dinheiro do contribuinte. O ônibus é para estar rodando. Chegou zero, em placa, libera, faz a fiscalização da MEP e rua. Trabalhar.
Esses ônibus estão fazendo falta. Ontem um ônibus aqui da fazenda quebrou, quase pegou fogo. E os zeros estão na garagem, né? Esperando a liberação, ou aguardando a licitação, como muitos têm falado sobre a guarda da licitação. Não tem que aguardar a licitação. Se a empresa perder a licitação ou ela não ficar, a frota, se foi comprada pelo governo do estado, ela tem que ser repassada para a empresa. Os ônibus são novos. Como diz a licitação, vai ter que ser todos os ônibus zeros de tal data, tal coisa. E era para ter sido feito agora, em julho, essa licitação. Disseram que passar para setembro, já está passando muito tempo. Quem que é prejudicado? O contribuinte que paga imposto. As pessoas que pagam imposto aqui no Paraná. Então, isso tem que ser analisado muito bem. E feito as linhas de ônibus expressa. Fazer uma linha expressa de São José dos Pinhais, se pode ir para Colombo, você pode fazer uma linha para ou Colombo, Pinhais, para fazer, se quiser, se fizer até para a Fazenda Rio Grande. Né? Vai tudo do pensamento dos líderes, né? Que comandam o transporte coletivo. Então, isso daí faz falta. As linhas expressas da região metropolitana, elas são necessárias nesse momento. Como não tem metrô e os ônibus não estão dando conta, é necessário que tenha os ônibus expressos. Não importa se vai ser o D21, se vai ser o D23 ou vai ser um biarticulado. Então, por quê? É uma necessidade. É uma necessidade real das pessoas atualmente. Não dá para deixar as pessoas reféns de ônibus pequeno. É uma tremenda sacanagem deixar as pessoas presas nos ônibus de lata de sardinha, né? Os ônibus podem ser novos, mas colocar, sabendo que tem linhas na região metropolitana que elas não poderiam mais ser feitas por ônibus toco. Elas tinham que já estão sendo feitas por articulados. Por quê? Porque quem é o contribuinte que está pegando o ônibus ali, ele está indo trabalhar, ele está indo ganhar seu sustento, ganhar seu salário, né? E tem que, sempre que eu falo, as empresas que contratam as pessoas, elas analisam muito a questão do transporte coletivo. Se a pessoa fica muito longe e não tem linha, a pessoa é descartada. Quem que é o culpado disso? Que não tem linha de ônibus para a região e as pessoas perdem esse desemprego? Os governantes, é óbvio. Aqueles que estabelecem o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Eles são responsáveis por isso. Porque deixaram, às vezes, a pessoa da sua cidade não arrumar um emprego em outro lugar, ou não ser contratado, não ter o sustento da sua família, porque simplesmente pouco se importaram com as pessoas. Eu sei que tem políticos que fazem as coisas acontecer, tem pessoas que lutam para fazer, mas é algo que muitas vezes é necessário. São coisas pequenas que se pode fazer. Fazer uma linha de ligeirão que sai aqui da fazenda, que sai da São José dos Pinhais, de Araucária, de Colombo, né? Isso tem que ser pensado pelo crescimento dos municípios da região metropolitana. Não adianta trazer um monte de empresa, fazer uma propaganda gigante, que vai ter várias empresas, vai ter, e não tem ônibus. Não tem ônibus que suporte as linhas. Né? Ou colocando ônibus toco no lugar de articulado. Né? Essa é a minha visão. Tem linhas em Curitiba que não poderia também ser feito. Tem linhas interbairros que devia ser proibido ter ônibus toco na linha. Devia ser 100% articulado para atender a população. A população paga imposto e tem direito de ser confortável. Certo, tem umas pica que é difícil, mas isso é necessário. Muito necessário. Então, a minha dica fica, a região metropolitana precisa urgente de linhas expressas. Não tem solução. Se tiver que misturar linhas ou pegar a linha Pinhais, ligar com a linha que vai da Rua Barbosa até o Pinheirinho, ligar a linha da Fazenda com Pinhais, né, com o biarticulado de Pinhais, linha expressa de Pinhais, né, para fazer o transbordo, para ter mais ônibus, para atender o suporte, porque o terminal do Pinheirinho, para quem mora na fazenda sabe, fica cheio de pessoas no ponto da fazenda. E dependendo do atraso do ônibus, por causa que não tem canaleta entre as duas cidades, né, fica muita gente no horário de pico. E isso não pode acontecer de forma nenhuma. Né? Então tem que ser pensado nisso. Então, ao unificar linhas, vai ter as empresas de Curitiba vão ter que atuar na região. Não importa, o problema tem que ser resolvido. Os prefeitos têm que conversar, o governador tem que conversar com os prefeitos, né? Nós vamos fazer isso a partir de hoje, porque é uma solução que nós temos que ter para o nosso povo, para o povo que trabalha, o pessoal que também usa para estudar, porque pensa no futuro melhor, também está usando transporte coletivo para exercer uma função futuramente. Né? Então, essas linhas elas são urgentes, né? Elas são de extrema urgência para a região metropolitana de Curitiba. Né? Que os governantes começam a ter outros olhos, outra visão a respeito disso. Né? E começam a ver que se o seu município está crescendo e precisa de ônibus. Foi feito também teste de expresso em Colombo.
Cadê o expresso para Colombo? Levaram o expresso lá para passear, só não colocar uma linha expressa, né? Então tem essa questão. Foi testado um expresso em São José dos Pinhais. Cadê o expresso para São José dos Pinhais? Testaram o terminal e ficou só no teste, fica no teste e não resolve nada, né? Isso tem que ser pensado muito. O transporte coletivo, hoje, ele tem que ser pensado assim, nós temos que resolver o problema. Ah, tem poucas empresas, poucos recursos. Se as empresas não têm recurso financeiro, né, para gerenciar o transporte coletivo, tem que ser colocado outra, como aconteceu agora, aconteceu em São José dos Pinhais, que a São João teve que sair, aconteceu agora no Triar, que uma outra empresa comprou a empresa uma das empresas do Triar, né? Então tudo isso daí, ou como acontece em Curitiba, que tem empresa comprando empresa dentro da capital. Se a empresa não tem capital de giro, não consegue rodar, o cliente tem que ser atendido. Clientes somos nós, os contribuintes. Então fica essa dica. Os municípios da região metropolitana de Curitiba precisam de linhas expressas. E também que seja feito um terminal também no centro de Curitiba que atenda todas as linhas da região metropolitana de Curitiba. Todas. Todas. Que tenha aporte, que não fique naquele... O Guadalupe, ele ajuda, mas o Guadalupe não aguenta mais as linhas. Porque tem linhas espalhadas em outros lugares no centro de Curitiba. É necessário que seja feito um terminal metropolitano, como estão fazendo em Londrina. Veja bem, em Londrina vai ter um grande terminal metropolitano, porque a capital do estado do Paraná não tem um terminal metropolitano, com todas as linhas para todas as cidades da região metropolitana de Curitiba, né? Se Londrina, que é no norte, no interior do Paraná, foi feito, por que não foi feito na capital do estado do Paraná, que é Curitiba? Vai ficar com a referência que não existe terminal, não existe conversa entre as prefeituras e o governo do estado, né? Então, fica a minha dica aí, é uma solução que é muito necessária para todos os moradores da região metropolitana de Curitiba, né? Que todo mundo usa ônibus e precisa e necessita. Deus abençoe a todos, um ótimo dia.